Olá pessoal, bem-vindos a mais um Juca em Ação. Oi, gente. Então, hoje a nossa convidada é a Clarice Salles, que ela é psicopedagoga e professora e neuropedagoga também. A gente vai abordar um assunto que acho que poucos conhecem, é sobre o TDAH. A primeira pergunta que nós vamos fazer é de onde você é natural e o que você faz. Então, meu nome é Clarice Salles, né? Na realidade, eu nasci em Piripiri. Nasci com 6 meses, eu fui para Pedro II. Então, até então, né, sou de Pedro II. Então, sou filha de lá mesmo. Minha mãe é até da Palmeira dos Soares, né? Nós somos aqui mesmo do interior. E tudo que fiz, assim, tudo que aprendi foi em Pedro II. Só que aí eu morei 23 anos no Rio de Janeiro. Então, tem um ano que eu estou de volta a Pedro II. Mas, assim, tudo que aprendi foi em Pedro II, me formei em Pedro II e viajei, mas é sempre com o objetivo de voltar. Daí voltei e retomei a educação. E o que você faz? Eu sou professora, né, sou graduada em letras, né, literatura, língua portuguesa. E também eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga. Trabalho na Secretaria de Educação e eu tenho um consultório também. E também trabalho na COESP como professora de literatura. Certo. Na vinda para cá, a gente viu também que você começou sua caminhada, né, a partir do movimento COPE. Eu queria que você contasse para a gente como foi. Então, primeiro eu quero até agradecer pela oportunidade, né, de estar falando de um início de uma vida, né, que é sempre bom a gente relembrar coisas e coisas que nos foram importantes, né? Então, estar fazendo parte, né, naquele momento da COPE foi muito importante. E ser um membro da COPE também foi muito importante, porque a COPE ela faz com que a gente realmente integre, né, a gente conheça. E naquele tempo, nos meus 15 anos, né, então foi muito importante esse processo. Porque, assim, quando a gente vem de uma caminhada dentro de um grupo de jovens, a gente se fortifica. A gente sai de lá totalmente transformado, né? A gente aprende coisas que, quando você chega numa idade adulta, você percebe o quanto aquilo foi importante. Porque naquele momento a gente precisa, né? Quando a gente é adolescente, a gente precisa realmente de um suporte. E a COPE foi esse suporte. Então, assim, eu parabenizo vocês por estar dando continuidade a esse trabalho. Foi um trabalho gratificante para mim, para a cidade de Pedro II. Até hoje, né, a gente sabe que a COPE ela é ativa tanto em Pedro II quanto nos interiores. Então, assim, eu fico bem feliz de fazer parte, de estar com vocês aqui, contribuindo, né, para esse movimento e para que vocês possam realmente, cada dia, caminhar, levando esse movimento para as crianças, os jovens. Juventude precisa disso, né? Ele precisa de movimentos que façam com que ele perceba a importância dele dentro da sociedade. E a COPE ela tem esse poder. Então, Clarice, a primeira pergunta é: o que é o TDAH? Então, o TDAH, né, que hoje é o que mais se fala, né? Tanto nas escolas como na sociedade em si. É um transtorno, né? Então, esse é um transtorno neurobiológico. Então, ele acarreta justamente a questão neurológica, né? E a forma como o indivíduo reage a essa transformação, né? A esse transtorno. E que acarreta justamente a questão do comportamento físico, né? E o comportamento emocional, comportamento psicológico. A criança acaba, o adulto acaba. A gente falando de criança, né? A criança acaba tendo um comportamento totalmente diferente das outras crianças que não carregam esse transtorno. O que acontece? No TDAH, é um transtorno de hiperatividade, né? São transtorno de hiperatividade, desatenção, que a criança acaba não se comportando, levando as pessoas a não entender aquele comportamento. Então, por ser um transtorno, o que acontece? São várias coisas que acarretam, né? É um conjunto de sintomas.
Então, o TDAH é um conjunto de sintomas. É diferente de uma doença, né? Uma doença, você já sabe a doença específica, já o TDAH não. Você tem aquele conjunto de sintomas e esse conjunto vai fazer com que aquela criança tenha uma transformação, mudanças no seu comportamento. Né? Então, para que essa criança realmente se conheça, a família conheça esse transtorno, ela precisa procurar ajuda de profissionais, né, para identificar. É porque muitas vezes, né, crianças que não é diagnosticada com TDAH, às vezes é vista assim, essa criança é mal criada, né? Sim. O pai e a mãe não está sabendo criar, mas a verdade é que tem que saber, né, o diagnóstico para poder tentar entender. É o que muito se fala hoje dos transtornos, né, das síndromes, porque até então nada se conhecia. Nada se identificava, né? Tudo, as crianças, até os adultos mesmo. A gente sabe que tem muitos adultos que têm o TDAH, mas não foi tratado, não foi feito terapia, porque a gente sabe que ele não tem cura. Né? A gente sabe que o TDAH é um processo que você faz o quê? Você faz a terapia para que você consiga conviver com esses sintomas, não é isso? E até então não existia. Então, hoje é muito falado porque hoje a gente conhece. A gente vai atrás, né, do sintoma, a gente vai atrás para que a gente possa justamente conhecer, né, o transtorno e cuidar do transtorno. Uma criança hoje ela é uma criança inquieta, né? Você já tem que ver o porquê que ela é inquieta. Imperativa, né? demais. Ela é imperativa demais, né? Você Que são fica justamente quieta. os tipos de transtorno, né? O tipo de TDAH. Então, você identifica uma criança que é muito levada, uma criança que não fica quieta. Então, você já tem que perceber, será se aquilo ali é só na escola? Será se aquela inquietação dela é o dia todo? Então, a questão da observação é muito importante, né? Que você só pode identificar se você observar. E você observando, você avalia. Então, você não pode ficar classificando as crianças. Ele tem TDAH. Não. Você precisa de uma avaliação que seja com profissionais. E essa identificação, ela deve ser feita com profissionais, para que você não fique nomeando as pessoas com TDAH. E cabe também, né, aos pais prestar atenção, porque infelizmente a gente vê que muitos pais acabam negando, dizendo assim que o filho não tenha, né, alguma coisa. Então, às vezes, a pessoa não procura ajuda, e o que é um erro muito grande. Fechar os olhos. Sim, sim. É porque assim, ninguém gosta, nenhuma família gosta de saber que o filho tem um transtorno, né? Tem uma dificuldade, né? Que são as dificuldades que a gente lida hoje, as dificuldades de aprendizagem. Porque ele é identificado mais assim, ele é observado mais na educação, porque na sala de aula é que se sente essa dificuldade, o professor sente essa falta da criança inserida ali 100% dentro da sala de aula. Então, por quê? Porque às vezes ela carrega um transtorno, ela carrega justamente isso. Ela está, né, passando por esse processo, né, de conhecimento, e que às vezes esse processo leva o quê? Leva uma inquietação, e essa inquietação pode estar justamente sendo um TDAH. Entrando então nesse assunto de TDAH, né? A gente gostaria de saber quais os tipos de TDAH. Então, o TDAH é o seguinte, nós temos o TDAH hiperativo e nós temos o TDAH desatento. E também nós temos o combo, né, que é o hiperativo e desatento. Então, o indivíduo, né, a criança, a gente fala sempre mais de criança, assim, ela apresentando a hiperatividade, né? O que seria um TDAH hiperativo? É uma criança inquieta, ela não para, ela não consegue se focar em algo, ela não consegue ter aquele raciocínio tranquilo, ela está sempre inquieta, ela é nervosa. Por quê? Porque ela tem tanta coisa na cabeça funcionando ali ativamente, ela quer fazer uma coisa, ela não se concentra, ela acaba fazendo outra, ela está brincando com um brinquedo, daqui a pouco ela já quer um outro brinquedo. Então,
correria, né? Essa correria interna, digamos assim, faz com que a criança não consiga relaxar, ela não consiga focar, ela não consiga prestar atenção. Mas que isso também não tira também suas outras habilidades, né? Uma criança que é inquieta, que é hiperativa, ela consegue também ter habilidades. Ela pode criar situações positivas também em relação a esse movimento. Ela é criativa, né? Ela brinca, cria brincadeiras, né? Então, só que dentro de uma sala de aula, uma criança hiperativa fica muito difícil ela aprender. Né? Dela aprender o que o professor está passando, ela conseguir focar no que o professor quer que realize em sala de aula. Né? Em casa, ela não consegue focar no que os pais querem que aconteça. Então, por isso que é importante que haja esse conhecimento, né, da situação da criança, esse conhecimento da família para com esse distúrbio, né, esse transtorno, para que a criança consiga fazer terapias, né, e consiga realmente viver normalmente. Por isso tem que ser feito essa avaliação, né, com um especialista, que são muitos profissionais, né, mas o que a gente mais trabalha diretamente, o que vai realmente dar o diagnóstico, é um neuropediatra ou um neuropsiquiatra. Né? Nós, psicopedagogos, nós não damos diagnóstico. A gente apenas avalia, né, faz essa avaliação para que haja o encaminhamento para o profissional responsável de fazer o diagnóstico. E o desatento? Como seria uma criança com TDAH desatenta? Né? O que acontece? Essa criança ela não foca também. Ela fica alheia, ela está lá olhando para o professor falando, mas ela não está entendendo nada. Ela está, às vezes, até olhando, participando, mas ao mesmo tempo chega um momento que dá um branco na cabeça. Ela está conversando uma coisa com você, de repente ela não lembra mais o que ela está conversando. Isso acontece também no adulto, né? O adulto às vezes está conversando, alguém está conversando e de repente aquele assunto ele fugiu. Por quê? Porque naquele momento ele já está pensando em outra coisa. É como se ele fizesse uma viagem. Naquele momento que nós estamos conversando, ele começa a imaginar outras coisas. E aí daí ele sai do foco da conversa. Ele não está mais ali com a gente conversando. É impressionante como acontece o TDAH naquele momento, assim, que quem tem o TDAH, a gente observando, né? A gente vê realmente o olhinho não está mais ali com a gente. Foge totalmente. Esquece das obrigações, esquece do material, esquece do que tem que fazer, esquece de recados, esquece o que tem que falar, certo? Então, assim, é uma inquietação, mas é uma inquietação mais para dentro. Ele não consegue raciocinar, ele não consegue ter aquela atenção, né? A vontade que ele tem é de ficar parado. Por quê? Porque ele não consegue mais movimentar por causa da desatenção que há nele. É como se aquilo que ele estivesse vendo não é tão importante, né? Devido o transtorno, devido o distúrbio que há, devido àquela falta de ação dentro dele. Então, assim, eu no consultório, né, atendo crianças com TDAH. Então, a gente observa como é que é a diferença de uma criança. E eu tenho os dois tipos, né, tanto o TDAH hiperativo quanto o desatento. Então, é uma diferença muito grande. Muito grande. Por quê? Ao mesmo tempo que eu tenho uma criança que não para, eu tenho uma criança que não se movimenta. Né? Não é esse movimento de não se levantar, movimento assim, só que é um movimento que é muito naquele natural, mas que ele precisa ser empurrado. Vamos fazer isso? Não, não quero. Eu não sei. E aí acaba também tem uma baixa autoestima, né? Porque ele acaba achando que ele não consegue. Por ele não saber fazer, ele não tenta. Então acaba gerando o quê? Uma tristeza, gerando uma depressão. Por quê? Porque tudo que ele vai fazer, ele acaba esquecendo. E esquece mesmo. É impressionante como o desatento, ele passa desapercebido em tudo. Ele não consegue focar. A ponto, assim, de esquecer algo e não lembrar onde deixou. Porque, assim, o esquecimento todos nós temos, né? Isso é fato. O ser humano, a criança, adulto, todos nós esquecemos. Só que quando isso te leva para um desgaste, né? Um desgaste emocional, e aquilo ali atrapalha a tua rotina diária, aí você já tem que procurar ajuda, né?
porque algo já não está batendo legal em você. Algo está te dizendo que você está precisando procurar alguém para te auxiliar mesmo, né? E aí, nessas horas, você vai procurar um psicopedagogo, um psicólogo, para você fazer uma avaliação. E o combo são os dois. Então, eu tenho uma criança desatenta e eu tenho uma criança hiperativa. Naquele momento assim de pico da hiperatividade, a criança corre, a criança faz isso, aí de repente vem o pico da desatenção. Então, assim, além dele ser muito agitado, ele acaba não prestando atenção no que tem que ser feito, ele acaba esquecendo das suas atividades do dia a dia e ele acaba, às vezes, chega aquele momento que se deprime. Porque ele não conseguiu atingir, ele não conseguiu fazer o que tinha que ser feito. Então, é muito, para a criança, é ruim, né? Porque os pais veem que não tem um desenvolvimento. A criança atrasa totalmente na aprendizagem, a criança não consegue ler, a criança não consegue aprender. Daí, se você não faz um tratamento, isso gera um movimento, a criança vai crescendo, chega na adolescência, se fecha, né, que é o que mais a gente vê são os adolescentes com TDAH, que eles simplesmente se esquivam e aí eles começam a achar que aquilo ali não é a vida, que é ruim viver, porque eles não conseguem, eles não têm vontade de sair, ou são ativos demais e não conseguem parar, eles não conseguem parar em algo que eles gostam. Por quê? Porque naquele momento que eles conseguem estar em algo, aquilo ali acelera eles demais, aí eles deixam de fazer. Porque eles não estão mais afim de fazer. Então, eles param. Então, essa coisa da hiperatividade é algo que é mexido, é aquele movimento. Chega um momento que ele cansa, né? Eu estava pesquisando mais sobre o TDAH, aí eu vi um homem falando, né? Que esse homem, ele é diagnosticado, né, com TDAH. Ele estava falando que o hiperativo faz de conta que o cérebro da criança, né, é uma Ferrari. Sim. É muito veloz, só que aí ele não sabe controlar essa Ferrari e acaba capotando. Porque são muitas, durante aquele momento ali, o pensamento, a cabeça de um hiperativo, é porque são muitas coisas que ele quer fazer ao mesmo tempo, né? São muitas. Então, ele não consegue aquele desenvolver de tudo. Aí ele acaba se perdendo, porque eu tá fazendo uma coisa aqui. Se nós formos falar de adulto, né? Eu tenho, digamos, um exemplo de um TDAH adulto. Ele está fazendo uma coisa aqui, daqui a pouco ele faz uma outra aqui, aí ele vai deixando. Ele não finaliza, porque a cabeça fica naquele mundo assim, ó, mexendo. Quando ele se dá conta, ele está estressado. Mas ele não está estressado, não é do estresse, é o cansaço de tanto ele pensar e de tanto ele começar a fazer uma atividade e ele não terminar. Então, aquilo gera um desconforto nele por causa do cansaço mental. Então, eu queria que você falasse uma dúvida. O TDAH ele tem, então, diferentes níveis. Tem diferentes níveis. Inclusive, mesmo desatento, hiperativo e como tem TDAH mais leve. Tem, a criança, o TDAH ele não é tipo, a criança ela tem um TDAH ela é igual, não. Tem mais leve, tem mais profundo, né? O TDAH, uma criança que ela é hiperativíssima, assim, e tem uma outra que ela é hiperativa, mas ela consegue resolver, né? Ela consegue ter um freio. Então, assim, o que a gente faz? Aí é onde entra justamente as terapias, é onde entra a medicação. Tem TDAH que não toma medicação. Aí tem que e tem TDAH que precisa tomar medicação. Tipo, para deixar mais para poder ficar mais tranquilo, né? Não é nem para sedar, né? É para deixar mais tranquilo, para conseguir, por exemplo, o hiperativo, para ele conseguir estar em sala de aula e não estar tanto em movimento. Tentar focar. Tem que estar para focar, para poder ficar mais tranquilo, não ficar toda hora se levantando. Existe o medicamento certo, claro, mas tem TDAH que não toma, não usa, não faz uso, os pais não dão, porque naquele momento ali a criança ela está mais tranquila. Então, Clarice, eu queria que você falasse, você já falou alguns, né? Mas eu queria que você falasse também a questão, na sua fala passada, você falou que isso pode gerar ansiedade na pessoa, na questão, a pessoa já jovem, né, por conta daquela correria, e também na questão daquela
confusão que a pessoa pode ficar na cabeça, a pessoa que tem TDAH. Isso, no caso, é verdade, não é? E falar alguns sintomas. Então, o hiperfoco, né? Nós sabemos que tanto o autista quanto o TDAH, né? Quem tem o TDAH, tem aquele hiperfoco, é você focar em algo. É você centralizar, focar tudo naquilo ali. Eu quero trabalhar a água. Então, assim, digamos que tudo que eu for fazer em relação, profissionalmente, ou na minha vida, é um foco em algo. Crianças, a diferença, né? Vamos entrando aqui na diferença do autismo para o TDAH. As crianças com autismo, elas têm estereotipias, né? Que são aquelas formas de lidar com o autismo naquele momento. Se tem raiva, elas fazem alguma coisa assim, né? Se elas não gostam do local, do barulho. Então, aquilo ali são estereotipias, são formas que elas têm de dizer, eu quero sair daqui. É a forma que elas liberam, né? Que elas se comunicam. Né? Quando você é mãe de um autista, ou você já convive com um autista, você já sabe o que ele está querendo. Né? Então, assim, quando a gente lida com autismo é uma coisa, quando você lida com um TDAH é outra. Certo? E todos os dois precisam ser olhados, acolhidos para que esse transtorno e essa dificuldade possam ser levadas de forma tranquila no dia a dia, porque elas não têm cura. Certo? O que elas têm é justamente uma forma de elas serem convividas com a sociedade de forma tranquila, certo? Um TDAH, ele consegue conversar com você, olhando, ele consegue se socializar. O autista não. Dependendo do seu grau, né, do seu nível de autismo, ele não consegue se socializar, ele não consegue manter um contato visual, ele não consegue manter uma interação social, que é justamente aí onde pega o autismo, essa questão da interação. Né? A interação social do autista, ela tem a falha, né? Ela tem uma falha, devido justamente à forma como é o autismo. Ele não consegue fazer com que... Porque o autista, ele é único. Então, a vida dele é ele. Ele não consegue fazer essa interação com ele e outra pessoa. Tipo empatia? Não é questão de empatia, é uma questão de falha mesmo neurológica. É uma questão na falha da comunicação mesmo. Pelos filmes e séries que eu assisto, pessoas que são autistas não conseguem entender alguma ironia, alguma piada. Não, é porque eles têm uma lógica, eles têm a lógica deles, né? Eles são, digamos, é como se o autista, a lógica dele é o seguinte: se ele vê uma porta aberta, é para entrar, né? Ele entende a coisa da forma que é. Nós é que fazemos essa seleção, né? Essa clareza, assim, nós falamos uma coisa e aí a gente acaba tendo um duplo sentido. Para o autismo, não. Ele é o único sentido. Ele tem uma direção só. O TDAH certo? tem os dois? O TDAH não. O TDAH é porque como ele consegue conviver socialmente, o TDAH ele reage a isso. Ele tem essa interação social, o TDAH. Ele não se fecha, a não ser que seja um TDAH alto, né? Um nível bem alto, o transtorno já esteja agudo, digamos assim. A pessoa que está com o TDAH, ela não chegou a fazer nenhum tratamento, ela não faz nenhuma terapia, ela não se socializa mesmo. Por quê? Porque, de repente, a família se fechou. Mas nós temos TDAHs que eles convivem normalmente com as pessoas, brincam, participam, só que aí chega aquela questão lá da ansiedade, né? Da ansiedade, por quê? Porque, às vezes, gente, o TDAH, ele tem a questão da baixa autoestima. Né? Então, se eu sei que eu tenho TDAH, se eu sei que eu tenho essa dificuldade, se eu sei que eu tenho dificuldade em perdas, né? Se eu tenho várias dificuldades, a tendência é eu me esquivar, é eu me fechar, é eu me esvair e eu deixar de estar onde eu estou com os meus amigos. Por quê? Porque ninguém vai me entender. Eu vou logo dizer, não, meus amigos não vão me entender. E às vezes realmente não entendem por que às vezes eles se fecham. Por exemplo, o desatento. O desatento, às vezes, ele fica calado, ele fica sozinho, ele se fecha. Por quê? Na solidão, né? Na solidão. Ele cria isso, não é que ele cria, é porque é dele.
Ele sente, de repente, uma falta mesmo. Não é de empatia de estar naquele momento. É porque, do nada, ele simplesmente ele sai dali. Né? Ele tira a atenção do momento que ele está ali com, digamos assim, um grupo de adolescentes que estão ali conversando. Daqui a pouco o próprio, ele foge daquele momento. Ele tira a atenção, ele tira aquele foco. Ele não está naquele foco. Então, ali ele percebe, poxa, esse grupo não combina comigo. Eu vou sair. Aí, se fecha em casa, vem aquela tristeza. Aí os pais começam a cobrar, porque os pais ainda não entendem, não sabem que ele tem um TDAH. E aí vem a tristeza, vem a ansiedade, vem a depressão, né? Leva isso por quê? Porque são vários sintomas dentro de um transtorno. Só né? uma pessoa. Só uma pessoa, então. E aí, quando é o hiperativo? Quando é o hiperativo, ele tem aquela coisa muito ativa, de repente o que acontece? Chega um momento que ele para, porque já está cansado, ele cansou. Aí nem todo mundo quer estar com uma pessoa que não fica quieta, todo mundo evita, uma pessoa que é estabanada, uma pessoa que tudo quer fazer tudo ao mesmo tempo. Às vezes também ela cansa o grupo. Então, são várias situações que levam com que a pessoa que tem o transtorno, né, que tem o TDAH, ela acaba realmente ela mesma se esquivando. E aí vem a questão do preconceito, né? A gente sabe que tem, tanto da parte de quem vê como da parte de quem tem. Isso é fato, a gente sabe que, principalmente nas escolas, isso acontece. Como eu já falei anteriormente, o fato de eles, né? De eles terem exclusividade na frente, de eles fazerem prova com uma professora que faz a leitura, porque às vezes eles não entendem, eles não conseguem ler o enunciado das questões. Aí o que acontece? Eles têm todas essas questões a serem colocadas fora da sala de aula. E muitos não entendem que isso é porque eles têm o TDAH. Então, é uma situação muito delicada, né? E principalmente assim, com a inclusão, a gente sabe que as coisas têm que ser feitas. As coisas não podem fugir do contexto real, né? A gente sabe que a inclusão é justamente isso. É você incluir, mas você dá o suporte para que essa inclusão seja bem feita. E incluir um TDAH na escola é eu realmente dar todo o suporte para ele. Porque, aparentemente, você vê uma criança, ou um jovem, um adulto, normal. Só que dentro dele acontecem as situações negativas. Dentro dele tem a desatenção, tem a memória, tem a hiperatividade, tem a não aceitação das perdas, né? Tem a não aceitação, tem um foco que só faz aquilo ali, não consegue abrir espaço para outra coisa. Então, são várias situações que levam o indivíduo a uma ansiedade, uma depressão. Voltando àquele mesmo cara, né, que eu vi sobre ele falando, né, sobre Sim. TDAH, que ele tem TDAH. Ele falou certas situações na infância dele, né, que ele chegava perto dos amiguinhos dele, tudinho, tipo, ele fez a comparação que faz conta que isso aqui é um copo de gordura, você coloca um detergente, aí não some um pouquinho, Sim. né? Ele Era desatento? ele era muito imperativo, ele Imperativo. queria tudo assim. Então, justamente, existe, ficava sozinho. existe, porque na infância, a gente vê uma criança levada, né? A gente fala levada, né? Eita, mas ele é muito levado, ele faz isso, faz isso. Temos crianças, sim, e que não tem TDAH. Uhum. Você tem que observar se aquilo ali está atrapalhando o seu desenvolvimento. Então, a gente sabe que todos nós temos, como eu já falei, mas a partir do momento ali que aquilo ali está atrapalhando o seu desenvolvimento, está atrapalhando a sua aprendizagem, está atrapalhando a sua vida social, procurar o profissional, procurar ajuda. A mãe já tem que ir atrás da ajuda. Então, eu lá no consultório, eu recebo crianças que a escola já fala para a mãe e a mãe já leva para mim. Então, quando a gente recebe uma criança uma criança hiperativa, é impressionante a diferença, né? Como eu já falei. E quando você recebe com o diagnóstico TDAH, aí você começa a fazer a intervenção e aí você já começa a perceber essa mudança. Como a criança recebe a terapia de bom grado, ela gosta da terapia. Por quê? Porque ali ela percebe que ela é acolhida com aquela situação.
A criança às vezes nem sabe que ela está ali para isso. Ela acha que ela está indo para uma escola particular, né? E só tem ela de aluna. Então, assim, ela recebe aquele momento de sessão, de terapia, muito bem recebe. E eu já tenho feedback de mães que realmente têm resultado. Então, Clarice, você falou várias maneiras, né, de como identificar uma criança que tem TDAH e tudo. Mas aí, por exemplo, o professor tem aquela suspeita, né, que aquela criança tem TDAH, aí tudo. Aí vai primeiramente para quê? Para o psicólogo ou para o neuropediatra? Como avaliar? Quem que avalia primeiro? Isso. Então, olha só, a avaliação, ela pode ser feita da seguinte forma. O professor faz um relatório, né? O certo é isso mesmo, é o professor fazer um relatório. Começa com o professor. E aí, isso, começa com o professor. Ou até a mãe mesmo, ela percebeu em casa e aí ela quer logo já levar a criança. Já identificou, já está percebendo que algo tá diferente. Ela já pode procurar um psicopedagogo, um psicólogo, ou já levar direto para o neuro. Eu já recebi realmente criança no consultório já com o diagnóstico. Mas, neuro, né? sim, Só do que neuropediatra, não é o neuropediatra ou um psiquiatra. Então, aí a professora... Psiquiatra também pode dar? Ele dá diagnóstico. Tá. Dá diagnóstico. Porque assim, o que acontece? São multiprofissionais, né? Então, muitas vezes a gente manda, agora mesmo, recente, eu encaminhei um adolescente para um neuropediatra. E aí ela só vai dar o resultado só depois de 10 sessões que vai fazer em Teresina. Por quê? Às vezes manda para um neuropediatra, aí o neuropediatra faz as avaliações. Porque eu fiz a minha avaliação, mas eu fiz a minha avaliação com hipótese. Né? Eu pedi para que fosse feita a avaliação com o neuropediatra para uma suspeita de TDAH. O problema é que para... Entendeu? Porque assim, não tem como o psicopedagogo dar logo o diagnóstico, certo? Porque ele está trabalhando a aprendizagem. Então, o que o psicopedagogo faz? Ele faz o trabalho da aprendizagem. O que está acontecendo que ele não consegue aprender? Por que não consegue identificar as letras? Por que ele não consegue ser atento para as coisas que acontecem na sala de aula? Por que ele não consegue sentar para fazer as atividades? O que acontece? Porque ele não lembra quando chega em casa que as atividades o que a professora passou. Então, o psicopedagogo, ele faz essa avaliação, né? A gente faz as provas operatórias e as provas projetivas. Então, voltando lá para a escola. Então, a professora identificou, falou com a diretora e a diretora chamou os pais. Daí, a escola dá um relatório e pede para procurar uma psicopedagoga. Olha, acontecendo isso. Ela procura uma psicopedagoga. Pode ser uma psicopedagoga ou uma psicóloga. Quando se trata de aprendizagem, o ideal é que vá direto para a psicopedagoga. Agora, quando tem algo de comportamental, o ideal é que vá para a psicóloga. Bom, como já foi falado, né, sobre o assunto do TDAH, os sintomas, a gente gostaria de saber se tem como intervir essas coisas, né, sobre o TDAH. Sim. Então, como seria essa intervenção, né? A intervenção seria justamente através das sessões, né? Através de terapias. E a intervenção o quê? Se nós vamos lidar com o desatento, a gente vai procurar fazer atividades, né, que façam com que ele o estimule a prestar atenção, focar, ter memória, fazer joguinhos, exercício para que a memória seja estimulada. Então, procurar fazer com que aquele indivíduo que tem o TDAH desatento comece a trabalhar essa desatenção. Como é que eu trabalho isso? É justamente fazendo atividades que o façam realmente a memória estimular essa memória, fazer com que ele tenha foco, né, que é uma coisa importante, fazer com que ele entenda que, apesar de o TDAH fazer parte da vida dele, ele pode sim continuar sendo um ser humano, ele pode fazer todas as coisas, ele é importante, fazer com que ele entenda que ali
é o que está acontecendo, mas ele pode também se transformar em algo bem melhor. E que aquilo ali não é a sentença para a vida dele, né? Então, é assim que a gente faz, eu faço no meu trabalho. Como psicopedagoga, eu faço com que essa criança, esse adolescente que tem TDAH, ele recebe esse diagnóstico, mas aquilo ali não é o ponto final. Ali é o começo. É o começo de um trabalho para que ele possa realmente se reestruturar. Não é isso? Porque através da intervenção você vai transformar aquele transtorno em algo positivo. Fazer com que aquela criança, aquele adolescente caminhe, né? Tenha uma caminhada leve, né? Sem tantos atropelos e consiga realmente consiga viver socialmente, que é o que a gente quer. Porque é uma das dificuldades, né, que faz com que o TDAH, às vezes, ele atrapalha você socialmente. Você acaba não querendo estar em muitos lugares devido à sua falta de atenção. Chega muito atrasado. O que a gente pode fazer para um TDAH desatento que está todo dia chegando atrasado? Na escola, no trabalho. Então, você vai começar a trabalhar em cima desse atraso. E aí vai criando atividades, criando situações dentro da terapia, né, dentro das sessões, para que haja realmente essa mudança de comportamento. Você falou, né, no decorrer, que geralmente começa com criança, né? Criança, adolescente, e tem a questão das terapias que são passadas para aquela idade. Sim. Você já chegou a receber adultos, né, que depois da fase adulta percebeu que sentiu esses sintomas e procurou profissional? No consultório, não. Eu ainda não recebi nenhum adulto. Somente eu tenho uma criança, eu tenho 16 anos com autismo suporte 3 e tenho um de 14 anos, 3 de 14 anos com TDAH, né? Então, só nessa faixa aí, a partir de mais, não. Na realidade, como que já vem na infância, né? A tendência mesmo é ter mais criança. A gente atendendo mais criança. Porque é justamente quando a mãe começa a identificar e aí já leva para tratar. Quando está na adolescência, às vezes também confunde muito com o processo de adolescência. Nós sabemos que a adolescência é um processo, né? Assim como toda a parte da vida humana, é um processo. Então, a gente sabe que na adolescência, o adolescente ele é mais egocêntrico, o adolescente ele quer ter uma vida diferenciada, o adolescente ele se fecha, o adolescente se esquiva, o adolescente ele acaba sendo desatento. Então, isso às vezes confunde também um pouco com o TDAH. Só que aí é onde a mãe tem que ter cuidado. Se tiver muitas reclamações da escola, se a mãe perceber que durante o período escolar esse aluno não houve desenvolvimento, não teve desenvolvimento, não conseguia escrever corretamente, pelo menos os assuntos da sala de aula, não conseguiu atingir uma leitura, as notas estão baixas, não consegue se organizar. Aí é onde ela pede, é onde a professora também já tem que fazer essa observação. E aí já tem que pedir ajuda. E aí em casa, o adolescente, ele não é atencioso, ele não foca, ele tem baixa autoestima, ele se deprime, ele se fecha no quarto. Então, todas essas coisas tem que observar. E aí pedir ajuda. Vamos fazer uma avaliação, ver realmente o que está acontecendo. Será se é um TDAH? Ou será se é só uma inquietação mesmo? Será se é só uma tristeza? Ou será se é só mesmo esse processo que leva o adolescente? Então, tudo isso são observações que a família tem que fazer para que haja uma busca de ajuda. Porque se for só alguém falar, né, o ideal é que a família realmente observe. Porque a gente sabe que existe muito aquelas coisas do acho. Eu acho que ele tem isso. Eu acho. Principalmente atrás, assim. Né, Tata? A gente costuma sempre. Eu acho que ele tem isso. Como se nós fôssemos médicos, né? De ficar dizendo e nós soubéssemos realmente. Às vezes não é. Né? Às vezes não é. A gente tem que ter todos os sintomas para a gente saber realmente que é. E os sintomas, eles têm que ser constantes.
constante, e que aquela constância, ela está me prejudicando na minha vida social, na minha vida familiar, na minha vida educacional. Então, a partir do momento que todos esses sintomas, eles atrapalham o meu desenvolvimento, eu já tenho que pedir ajuda, eu já tenho que ver realmente o que é. Por isso que é importante os pais estar sempre presentes, Sempre. né? Pra poder... É muito Porque importante. a criança não vai, meu Deus, será que eu tenho TDAH? Acho que a criança nem sabe o que é isso, É né? muito Então, por isso que importante. os pais Na têm realidade, que a criança tá- vai para o consultório, ela nem sabe que tem. Ela Pois vai é. na maior alegria, Ih, né? Ela que vai na acha maior TDAH. alegria, ela nem sabe o que é. E a gente também, eu pelo menos, eu converso com os meus adolescentes, mas a criança mesmo, eu nem digo o porquê que ela está ali. Assim, eu digo que ela está ali para ela poder melhorar na escola, porque ela vai aprender brincando, e isso, aquilo, outro. Então, assim, porque a criança ela não vai entender e ela vai começar a falar, ela vai chegar em todo lugar e vai dizer, eu tenho TDAH, eu tenho... Como se fosse algo, né, maravilhoso e assim, uma alegria, né? Só que ela tem que ter o conhecimento melhor disso. E isso ela vai, no decorrer, ela vai aprendendo e vai lidando com as situações e aí depois a família fala, né? Então, gente, está chegando ao fim mais um programa, né? Espero que vocês tenham gostado. Aí passar aqui para agradecer a sua presença, viu, Clarice, por ter tirado um tempinho, né, da sua agenda muito cheia, para poder vir aqui explicar, né, mais sobre esse assunto do TDAH. Obrigada, Yasmin, por estar aqui no lugar da Patrícia, que infelizmente ela não pôde estar aqui hoje, mas um beijinho, viu, Patrícia? A gente gostaria de agradecer você, né? Veio e tirou muitas dúvidas que a gente, o público de casa, com certeza, talvez não sabia, agora vai começar a pesquisar mais sobre o assunto, então a gente só tem a Até agradecer. levar as crianças, né, para diagnosticar. Sim, a gente só tem a agradecer sua presença aqui hoje. Bom, tudo que a André e o Vinícius falou foi, tipo, resumindo a minha fala, né? Só agradecer pela presença dela aqui e tirar esse tempinho pra nós. Bom, gente, eu aqui agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui. É sempre bom a gente compartilhar, né? Eu não falei tecnicamente, eu usei uma linguagem mesmo, mas fiz uma explicação mais informal, né? Porque a gente sabe que dentro dos transtornos tem muitas coisas, a gente não falou das comorbidades, que dentro desses transtornos, tanto autismo quanto TDAH, a gente tem muitas comorbidades que vêm, ou seja, outras coisinhas que aparecem, né? Que também se instalam ali e dificultam mais o trabalho, né, da família, dos profissionais e da criança e do indivíduo que tem o TDAH e o autismo. E assim, para mim, é sempre uma honra poder estar em algum lugar que eu possa falar, né, das coisas que eu faço. Fico feliz, né? Eu tenho um ano que eu voltei do Rio para morar em Pedro II. Quero parabenizar vocês pelo trabalho. Eu acho que a gente tem sempre que abrir as portas do conhecimento para as pessoas que não têm ainda. E que a gente tem que ser realmente o precursor daquilo. E continuar o que vocês estão fazendo. Fico feliz, espero voltar mais vezes, espero contribuir também com vocês. Eu tenho meu consultório lá próximo aos Correios, vou deixar uns cartõezinhos aqui, se vocês precisarem, e estou à disposição. Você né? pode dizer o endereço, mas... O meu consultório ele fica ali próximo aos Correios em Pedro II, ali na Travessa João Mendes, né, 545. Eu tenho minha página no Instagram e eu sou professora também e assim, eu não tenho como medir assim a alegria, né? Eu espero ter contribuído, né, com o que eu falei. O pouco que a gente fala é muito importante porque os pais precisam conhecer isso para que eles possam tratar, né? A partir do momento que você não conhece, não tem como você cuidar. Se eu não conheço algo, eu não posso falar. Se eu não conheço algo, eu não tenho como tratar. Então, quando a gente conhece o que nós temos, a gente tem como pedir ajuda e essa ajuda, ela tem como resolver as nossas dificuldades, não é isso? Então, assim, eu desejo a todos que continue o belo trabalho, né, com a COPE e desejo que vocês prosperem cada vez mais. Daqui a pouco, obrigada. esse podcast está bombando por aí.
Muito obrigada mesmo. Obrigada. Tchau, Obrigado. gente. Tchau, Até tchau mais. gente.